Aqui no Brasil, o dólar engatou aí uma marcha ré, teve a segunda queda seguida. É bem verdade que esse clima internacional ajudou, esse acordo aí entre Estados Unidos e México tiveram uma importância, sem dúvida nenhuma, muito grande nessa situação. Vamos aos detalhes, então, com a Juliana Rosa, no nosso estúdio em São Paulo. Ju, boa noite para você. A preocupação com as eleições certamente continua no radar, faltam aí um mês e pouquinho, né? Mas temos um pequenino alívio, né? Só não se sabe até quando. Impossível adivinhar, né, Leilane? É difícil imaginar que o dólar vai ficar comportado no meio dessa eleição tão incerta, né, aqui no Brasil. Primeiro, boa noite, Leilane, para você, todo mundo que acompanha a edição das 6. Olha, o que eu conversei hoje aqui com analistas durante o dia todo, eles me disseram o seguinte, que essa pausa aí temporária nesse processo de alta do dólar, não sabe quanto tempo vai durar, mas eles acham que não dura muito tempo, justamente porque a gente vive um período de grande incerteza eleitoral e grande incerteza em relação ao nosso futuro. Então, a gente vê, vou mostrar aqui para você, olha só no telão, inclusive logo assim que o dólar começou a ser negociado, logo na abertura você vê ali para cima, o dólar chegou a acelerar assim que começaram as negociações de dólar, chegou a valer R$ 4,11 a moeda americana e depois o dólar foi perdendo força, ou seja, você vê que não tem uma tendência ainda solidificada, né? O negócio foi subindo, descendo, mas hoje preponderou essa tendência de um dólar mais baixo em relação ao fechamento da sexta-feira, que tinha sido de R$ 4,10. Você vê aqui o fechamento menor, R$ 4,08. O dólar comercial, o dólar turismo, se você precisa de dólar para viajar, está valendo em média R$ 4,25. Esse clima internacional realmente ajudou a amenizar um pouco o dólar no mundo todo. Teve esse acordo entre Estados Unidos e México. A China também hoje falou que de uma medida para poder evitar uma desvalorização excessiva do yuan, ou seja, não está querendo a China comprar briga com os Estados Unidos, evitar de ser acusada de uma competição desleal, ou seja, colocar lenha naquela guerra comercial entre China e Estados Unidos. Então, o dólar é um termômetro de risco. Quando a gente vê risco diminuir no mundo, o dólar também perde força. Agora, aqui no Brasil, a gente tem muita lenha em cima desse fator de risco, que é o dólar, que é justamente eleição. Então, hoje eu liguei para vários analistas e eles continuam falando as mesmas coisas. Realmente, o que vai ser feito das contas públicas? Esse rombo das contas públicas vai ser resolvido? Porque não adianta a gente ficar discutindo sobre propostas de saneamento básico, moradia, porque o governo não tem mais dinheiro para o básico, não tem dinheiro para a manutenção de hospitais, para a segurança. Eu estava conversando hoje com um especialista em contas públicas, o Gil Castelo Branco, que é da ONG Contas Abertas, e ele me falou o seguinte, não tem como imaginar desenvolvimento social nem econômico sem fazer o reequilíbrio das contas públicas. Então, Leilane, a mesma impressão que eu tenho, que você tem, imagino que todo mundo tem, o Gil me falou que tem também, é que as propostas são muito parecidas, parecem que todos os candidatos propõem a mesma coisa, com exceção, né, de medidas mais extremas como privatização da Petrobras, da Caixa Econômica e tal, que tem posições de um lado e de outro, mas de uma maneira geral todos propõem reforma da Previdência, ataque aos privilégios, mas não entram ali no detalhe e é o que todo mundo quer saber, que vai ter redução aonde, Leilane? Então, entre a teoria e a realização tem um abismo, segundo o próprio economista que estuda a fundo esse debate aí das contas públicas. Juliana, tá complicado. Bom, só para lembrar, eu falei ainda agora com a Cristiana Lobo, essa semana o Jornal das 10 faz mais uma semana de entrevista com os candidatos para falar de programa de governo. Vamos ver se sai alguma coisa. Agora, Juliana, voltando aí ao dólar, assim, quase óbvio a gente raciocinar que com esse dólar alto do jeito que anda, o gasto dos brasileiros fora do Brasil caiu, né? Porque ninguém tem muito dinheiro, já não tem muito dinheiro normalmente. Para gastar com o dólar a 4,25... Não tem dinheiro, né, Leilane, que chegue. E hoje o Banco Central divulgou essa segunda queda seguida dos gastos dos brasileiros no exterior. Então, mostra isso. Você tinha um dólar no início do ano a R$ 3,20. Agora você tem um dólar acima de R$ 4,00, que faz uma grande diferença em preço de passagens aéreas, em hospedagem. Então, se já tem tanta gente em dificuldade, quem ainda tinha alguma condição de ter aí o privilégio de viajar para fora do país,
com esse dólar mais alto, adiou os planos de viajar para fora. E a tendência, todo mundo manda pergunta todo dia para cá, é isso, o dólar continuar pressionado, as expectativas são de que o dólar siga pressionado aí pelo menos até as eleições de outubro. Vamos falar mais sobre esses números aí das viagens internacionais com o repórter Pedro Neville, está no Rio de Janeiro. Pedro, boa noite para você. Queria que você falasse um pouquinho aí desses números e dessas dicas aí para poder se planejar nesse momento aí de tanta incerteza. Eu sei que você conversou com especialistas hoje. Conversei sim. Juliana, tudo bem com você? Leilane, todo mundo que acompanha o nosso jornal. Sim, conversei e olha, pelo segundo mês consecutivo, Juliana, Leilane, caiu o gasto do brasileiro no exterior. Então ficou assim, olha os números. 1,730 bilhões de dólares. Esse foi o valor, o somatório que o brasileiro gastou no exterior no mês de julho. Então, junho já tinha tido uma queda e em julho a queda foi de 7,87% na comparação com julho do ano passado. Ainda assim, no acumulado do ano de janeiro a julho, nesse caso houve um aumento de 5%, 5,8%, na comparação com o mesmo período do ano passado. De janeiro a julho, os brasileiros gastaram 11 bilhões e 300 milhões de dólares no exterior. A Juliana acabou de citar que lá no início do ano estava 3,20 e agora passando já de R$4 o preço do dólar. Eu estive hoje, Leilane, no aeroporto do Galeão, no aeroporto internacional, e as bagagens estavam voltando mais vazias do que os viajantes tinham planejado. Encontrei pessoas, inclusive, que anteciparam a volta porque já não estavam mais conseguindo se sustentar, ou pelo menos sustentar aquela viagem programada no exterior. A gente vai ouvir entrevistas que eu fiz por lá e também um economista dando dicas de viagem para quem está planejando ir para o exterior. Vamos ouvir. Foi um pouco apavorante, porque nós fizemos muita compra no cartão e agora nós vamos ter que lidar com o pagamento da fatura dele com o dólar de hoje. E a expectativa, né? Uma expectativa de fazer uma viagem por um valor, chega aqui o valor quase que dobra, né? Por causa das compras. Nós saímos a 3,60, 3,70. Quando chegamos lá, em toda a compra que se realizava, estava em torno de 4,30, não é? E terminamos até antecipando a volta, porque senão daqui a pouco está 5,50. E agora, vai continuar viajando pelo Brasil? Não, porque a gente agora tem que se organizar para pagar as contas. Evitar cartão de crédito seria fundamental, já que você adia o pagamento em 30 dias. Não há como prever se a gente vai ter alta ou queda do dólar. Preferir dinheiro ou cartão de débito pré-pago, que é uma alternativa viável, né? Tem o IOF inserido? Tem, mas a compra do dólar é diária, quer dizer, a cotação é do dia que você enche, né? Ou você coloca o valor no cartão. Para quem tem viagem prevista para daqui a 3 meses, 6 meses, o que fazer? Encontre uma casa de câmbio da sua confiança, óbvio, mas que consiga trabalhar uma maior flexibilidade no valor desse câmbio, né, do dia, do fechamento, e vá comprando aos poucos. Mas se planeje sempre. Então, Leilane e Juliana, o professor Felipe Pires comentou então que o ideal é você evitar cartão de crédito, porque você não sabe quanto vai estar o dólar na hora que a fatura chegar aqui no Brasil, e também comentou sobre casa de câmbio de confiança. E é sobre isso a reportagem que a gente vai mostrar agora da Priscila Asbeck, comentando que a diferença do câmbio entre casas de câmbio, a diferença da cotação, pode chegar a 80%. A gente teve acesso a um levantamento exclusivo falando sobre isso, a Globo News teve acesso, e a gente vai assistir a reportagem agora. Com o dólar acima dos R$4, o jeito é mudar os planos de viagem. Um absurdo, não sei onde nós vamos parar, porque desvaloriza o real e o dólar subindo dessa forma. Um absurdo. Já que até os economistas não conseguem prever o que vai acontecer com o dólar, o que dá para fazer é se planejar para comprar a moeda aos poucos, sempre que a cotação der uma aliviada. E pesquisar a casa de câmbio mais barata. Se a gente pesquisa um sapato, uma câmera, alguma coisa que a gente vai comprar, acho que moeda, mais do que nunca, se deve pesquisar mesmo.
Levantamento do site de comparação de cotações Meu Câmbio, com dados do Banco Central, mostra que a diferença encontrada nas cotações do dólar e euro chega a 26%. A libra varia 24%. No caso do peso chileno, chega a 53% e o peso colombiano 50%. A variação do peso argentino foi ainda maior, atingindo 90%. O site do Banco Central disponibiliza o ranking do VET. Então nele você consegue ver no último mês quais foram as casas de câmbio que fizeram o melhor preço médio para os seus clientes. Comprar a moeda em espécie ou no cartão também faz diferença no preço final. O IOF de 1,10% para as compras em moeda em espécie e de 6,38% para as compras em cartões pré-pagos e no cartão de crédito. A gente tem no cartão de crédito uma dinâmica um pouco diferente da que a gente tem no câmbio turismo, do cartão pré-pago e da moeda em espécie, onde o valor das compras só vai ser fechado na data de fechamento da fatura e, eventualmente, entre a data de fechamento da fatura e a data do efetivo pagamento, pode ocorrer mais uma alteração. Então, nesse cenário de expectativa de alta da moeda, o cartão de crédito pode deixar a sua viagem um pouco mais cara.